Aí, voltei. Vamos ver se agora sai. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Vamos de novo. Aí o pessoal não desiste, ainda bem. Ó, Mas eu acho que espera um pouquinho, que daqui a pouco vai carregar minha imagem. Pode ser que seja isso, né? tá, então vamos deixar assim. Não A gravou gente. aquela imagem do meu quarto Não, bagunçado, não né? te preocupa que já excluí. Ninguém guardou, não guardei nada disso. Não vai ter nada disso, não. Não vai ter nada Ai, disso, não. beleza. Só espero que daqui a pouco ele venha o vídeo, porque de repente está carregando. Porque como demora para carregar o teu, de repente carrega a minha imagem. Né? Vamos Tá. ver. Bom, tem uma aluna dizendo que nunca desistimos. Não, qualquer coisa a gente faz um podcast, a gente fala e vocês Ah, escutam e vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. vamos ver se aparece. Engraçado que para mim aparecia congelada a imagem do. Ele não aceitou virar a câmera. É, pode ser que às vezes esses horários, e como tem muita coisa, né? Sei lá, tem gente que Aham. reclama dos horários que o Instagram costuma trancar, assim. Mas os nossos celulares estão funcionando, tu viu, né? Que o problema é quando a gente chama Sim, outra pessoa, então não é nada com internet, eu acho que pode ser uma instabilidade do próprio aplicativo. sim. Bom, eu vou ir contando então. Tranquilo, a gente vai fazendo. O pessoal que não me conhece, que quiser me conhecer, entra lá na Moda Teca, tem vídeo meu lá, a gente conversa lá, que a gente vai conversando até aparecer no vídeo. Passei até um rímel, um batom. Então, viu? Podia estar de pijama na live. Ai, gente. Bom, eu conheci a Renata no curso de desenho de moda, lá no Senac, e há bastante tempo atrás, acho que foi no. Ai, não sei quanto tempo, faz bastante tempo, Pelo menos uns faz 15 anos, eu acho, Kelly. por aí. É. E uns 15 anos. E, e eu fui fazer esse curso para melhorar o meu trabalho de crochê, que eu já trabalhava dando aula de crochê. E, e conhecendo a Renata e a história da moda, eu gostei muito da Renata, Ai, que do teu lindo. trabalho, da forma como tu traz a história, né? Que é de uma forma que a gente percebe, pelo menos tu passa para mim, que tu gosta, assim, é quase como se tu tivesse vivido aquela história e conta para nós como as coisas aconteceram. E as minhas alunas sempre me perguntam, né? A história do crochê. E tu tá aí ainda? Sim, tô aqui te ouvindo e já só esperando tua deixa para começar a falar. A Gisele perguntou qual curso. O curso era desenho de moda. Era só desenho, o primeiro que eu fiz. E então, as alunas sempre perguntam essa história, como é que é a história, de onde surgiu, né? Como é que isso começou e como é que foi virar roupa ou foi virar alguns trabalhos que parecem até renda, né? Os Sim, primeiros, o crochê era uma linha mais fina que se tecia. E é claro que eu conto um pouco do que eu lembro, só que eu sou filha, a minha avó era neta de índios. Então, eles tinham o hábito de contar história. Só que quando a gente conta a história, nem sempre a história vem assim com todo o conteúdo 100%, né? Tem a nossa versão da história. sim. E aí, e é isso. Então eu queria que tu contasse então um pouco dessa história
para nós, assim, eu relembrar melhor essa história para eu contar direitinho depois. Tá certo. Então vamos lá. Apesar da tela preta, eu tô aqui, gente, né? Tô aqui vendo a Kelly, tá ali fazendo o crochê dela. E que bacana a gente se reencontrar agora, justamente em função desses estudos e nesse momento de pandemia, né, Kelly? Porque, de fato, eu fui prof da Kelly numa das primeiras turmas do Senac quando eu estava começando a dar aula. E era uma turma muito querida, assim. Eu lembro de ser uma turma muito alegre, né? E a gente acaba se acompanhando ao longo do tempo. E aí eu sempre lembro disso, que a Kelly era a única pessoa que eu conheço que sabe fazer receita de crochê. Ela fez a receita, isso eu não sei se você vai lembrar, que tu fez a receita de uma toalha da minha avó, que é uma toalha amarela que eu tenho até hoje, que tu tirou um ponto de uma. Sim, Um ponto não, né? Uma flor, né? Que tu conseguiu é fazer a receita. isso. E Uma aí flor, fica isso. é uma flor que montam várias, né? Isso, Um isso. mosaico. Muito legal. Era uma toalha de mesa redonda com essas flores e tal. E, enfim, né, a gente fica com esse vínculo, né, com essa coisa de se acompanhando. Enfim, isso foi há bastante tempo, deve ter sido 2004, 2005. Em seguida, eu fiz uma especialização, eu fui dar aula na universidade, segui estudando. E fico muito feliz com esse feedback, assim, sobre o meu gosto pela história, com essa coisa, assim, que eu acabo passando, porque, de fato, é um assunto que eu gosto muito, assim como eu gosto da prática, assim como eu gosto de enxergar teoria e prática e vendo como é que as coisas se constroem, né? Eu sou muito fascinada pelo objeto roupa. E aí, quando a Kelly me chamou para falar sobre o crochê, aqui eu disse, nossa, que bacana, porque, de fato, a gente fala pouco, a gente enxerga o crochê muito pela nossa tradição, né? Das coisas Aham. que a avó fez, que a mãe fez, de tudo isso. Então, para a gente entender um pouquinho como é que a gente chega até nessa coisa de transmissão, de herança, até de oralidade, a gente tem que pensar assim, que lá no Renascimento, mais ou menos, eu estou falando aqui século XV, assim, né? A gente tem essa coisa de começar, de fato, como a Kelly falou, a se fazer renda. Né? Então, assim, esse trabalho de agulha é para se fazer renda. Estou falando não só de agulha de crochê, né? Mas da agulha num geral, assim, tem outros tipos de agulha que a gente utiliza para tecer. Esse trabalho é um trabalho de decoração das roupas. Então, assim, quando a gente olha as roupas do Renascimento, aí fica um convite até para dar uma olhada no museu, que tem muita coisa virtual, que é o Victorian Albert em Londres, que tem peças desse período, né? As golas e os punhos costumam ser removíveis. E eles são feitos muitas vezes com linho e com essa aplicação de crochê. E aí a gente tem Aham. em Veneza, isso nesse período do Renascimento, a gente tem um surgimento em Veneza de algo que se chama de punto in aria. Ponto in aria é ponto no ar, que é exatamente o que a gente faz com a agulha de crochê. Né? Então, assim, a gente Aham. tem esse crochê com sentido de decoração das peças, pensando num enfeite feito de renda, por isso essa linha mais fina e tudo mais, né? Que vai ser as Uhum. golas, vão ser as golas e os punhos das roupas. É algo que a gente vê nas representações, nos quadros, com bastante frequência. E a gente pensa assim, né, que como as roupas eram muito demoradas, né, muito caras, e não se tinha essa troca de roupa, as situações todas de uso eram muito diferentes das que a gente tem hoje, trocar a decoração da roupa era algo muito mais fácil do que trocar a roupa como um todo. Então, né, tinha essa questão de se trocar essas peças. E para a gente aqui no Sul, o que a gente vê, né? Então, nasce essa tradição dessa renda, desse crochê como um fazer renda nesse período, né? Algo que vai se transformando. E para a gente aqui no Sul fica muito forte uma questão da chegada desse crochê junto com a imigração. Então, ele passa a ter uma coisa de... a gente tem esse fazer muito ligado a uma questão, né? De um fazer pelas mulheres e de uma decoração que não vai ser só do corpo, da roupa, mas também de decoração da casa. Isso é uma coisa muito forte que a gente vê e se encontra, eu volta e meia eu procuro, né? A gente vê aquela renda muito fininha, ao estilo ainda daquilo que a gente vê mais histórico, né, nas peças de museu, mas que é para fazer o guardanapo que vai ficar em cima da mesa, o porta-copo, né, até colcha a gente vê depois mais posterior, assim, né? Mas, na verdade, esse crochê vai ser uma peça de enxoval, muitas vezes, né? Aquilo que a mulher vai levar para decorar a sua casa. E a gente entra aqui em outra coisa que eu acho muito interessante, né? Que esse trabalho de agulhas é um trabalho feminino
e um trabalho que vai ser visto muitas vezes como o que a gente vai chamar depois, assim, né, de prenda feminina, de dotes femininos, de uma questão de a mulher que é prendada, né? Então, junto com a costura, vem essa habilidade. Então, nem sempre isso é uma coisa positiva, porque sendo feminino muitas vezes não é reconhecido, né? Então parece muito óbvio que uma mulher saiba cozinhar, cozinhar, costurar, lavar, passar, entra dentro dessa questão de um circuito doméstico, e na verdade é uma habilidade, a gente tem que pensar nisso como uma questão de uma habilidade, assim, né? Mas quando a gente vai pensando assim nessa questão que vem ó, tem muitas peças de meio enxoval em crochê. Sim, é uma coisa muito de tradição, né? Tanto o crochê no pano de prato, quanto o crochê para enfeitar a casa, até a gente vir uma questão de vestuário. Mas se a gente começa a fazer esse inventário, seria até interessante a gente pensar numa coisa de famílias, assim, né? Aquilo que a gente herda dos crochês lá da avó, ou de repente da bisa, que são coisas que vêm, porque era parte desses objetos da casa, esses objetos feitos pelas mulheres e que as mulheres deveriam cuidar, né? Então, junto com a roupa de cama, junto com a louça, né, ali o pano de prato. E isso é, de novo, né, quando a gente pensa até na história da moda, a gente pensa que as costureiras, as primeiras costureiras que trabalhavam junto com os alfaiates, elas cuidavam justamente disso, da roupa de cama e da roupa de dormir. Então, entra nesse repertório, nesse imaginário do trabalho feminino, daquilo que é das mulheres, né, não com uma conotação de um reconhecimento no início, mas algo que vai se modificando. E pensando então nessa questão da casa, que todo mundo vai lembrar, né, do crochê da avó, na toalha de banho, no guardanapo, no pano de prato ou nesses guardanapinhos, a gente tem uma mudança de status muito legal ali pela década de 70. E eu acho que é disso que a gente se alimenta ainda hoje, né? Porque o que a gente tem? Nesse momento ali, final de 60, início de 70, com os movimentos jovens e com tudo mais, entra em voga uma questão que é o do it yourself, da customização das roupas, uso de tie-dye, né, uso de tudo que é manual, porque a gente tem esse período, que é o que a gente chama muito ligado ao movimento hippie, como a gente vai ver, que é um período assim, é um período pós-Vietnã. Os jovens passam a olhar para a coisa de uma forma mais espiritualizada, né, mais bem-estar, acrobiótica, yoga, tudo isso, né? Quando a gente pensa até nos Beatles e nos Rolling Stones, que tiveram seus momentos lá na Índia. Então a gente tem toda essa coisa de uma busca por uma ancestralidade, de certa forma. E aí nisso vai entrar essa coisa desses tecidos naturais, dos tie-dyes e tudo mais, e isso entra o crochê. E aí a gente volta a ver, quem gosta, hoje mesmo eu estava manuseando um material, assim, aquelas revistas Burda dos anos 70, retomam essa tradição ainda forte de ter a receita do crochê, né? Porque a gente vê isso nas revistas lá no início do século, década de 40 e 50, às vezes vem o crochê, mas muitas vezes vem o bordado. Mas isso passa a existir porque se tem a moda do crochê não só para roupa, mas também para casa. Isso retoma como uma coisa muito forte. Então, possivelmente quem tem hoje esse crochê que era da mãe, né, muitas vezes, vem desse período, né, que era desse novo boom que a gente viu dessa manualidade, onde o crochê voltou a ficar em voga. E aí tem essa coisa muito legal, assim, que se retoma isso, né, com força. E é quando a gente passa a ver, pelo menos nas peças mais recentes, assim, que a gente tem acesso, esse vestido de crochê, né? Que assim, de tu ver o vestido de crochê, a blusa de crochê, essa coisa de tu levar e incorporar de fato a bolsa de crochê. Bolsa de crochê é algo muito icônico nesse período, assim, né? Então a gente passa a carregar essa peça. E aí tem toda essa questão, né, do tanto quem fez, eu mesma fiz, troca com a amiga a receita, a questão dessa manualidade mesmo e dessa habilidade, né, que eu acho que é bem interessante, assim, nesse sentido. Mas a gente vê muito isso mais ou menos década de 70. E aí acho que daí tu pode explicar melhor do que eu, porque é o que tu vivencia, né, Kelly? De 2000 para cá a gente teve um boom de volta por um interesse em crochê, certo? Eu acho que foi mais ou menos na época em que eu estava no curso, porque eu fiz desenho de moda, já estava começando a aparecer nas passarelas. Isso, Porque aí isso. eu lembro
que Chanel colocou uma bolsa, sabe? E aí, bom, mas se a Chanel botou uma bolsa na passarela, uma bolsa de trabalho manual, daí todo mundo começou a olhar um pouco diferente o crochê. Sim, E olhar, pelo menos assim, o que começou a vir para mim, não, mas eu quero essa bolsa parecida, fazer uma parecida, né? Porque daí não é sim. nem comprar uma falsificada, é fazer uma releitura daquela bolsa, Claro. E ter uma bolsa exclusiva. ter uma bolsa exclusiva sua. E daí isso começou a aparecer no shopping, isso começou a aparecer para ir numa festa, Claro. né? Começou, eu acho que a ter um outro valor que era diferente daquele lá de quando nós usávamos nos anos 80, por exemplo, que as mães ainda faziam muito, né? Sim, sim. Que se E que era meio encontravam, ripongo, assim, né? Era meio ripongo, não era chique. não era chique, né? Então, e agora veio com outro, eu tenho visto muito com outro olhar, assim, as pessoas estão querendo fazer a sua peça, e ter uma peça parecida com alguém, e cada vez Sim. mais né, a gente vê nas passarelas a, o trabalho manual. Né? Pois deixa eu te dizer que dessa época, assim, como entrou tão na moda, era uma coisa tão bacana, eu não vou lembrar o nome da designer agora, enfim, se não me vem a memória, mas eu acho que ela vestiu alguém numa novela, né? Porque novela sempre foi um grande lançador de tendência e de moda no Brasil, Sim, assim. sim. Vestiu alguém numa novela com um vestido chiquérrimo, longo. Ela era é uma designer que fazia uns vestidos longos, assim, em crochê. E aí uma amiga minha debutou nessa época, debutou não, fez uma festa de 15 anos, e a mãe, que Uhum. sempre foi assim uma crocheteira muito talentosa, fez o vestido não só da minha amiga, como o vestido da irmã mais velha. E o vestido da irmã mais velha lembrava esse vestido da moça da novela. E aí se passou a ver esse trabalho como algo de fato muito especial, né? E um trabalho caro, porque essas peças demandavam muito tempo e custavam caro. E aí isso tu não sabe, mas nessa época eu aprendi a fazer crochê, porque minha avó fazia muito crochê. Ai, meu E eu Deus. cheguei a tricotar um vestido, mas eu não tinha muita paciência para fazer os pontinhos. Então era o que dava para fazer com correntinha, assim, sabe? Mas Sim. tinha essa coisa justamente de uma peça exclusiva e que mudou de status, deixou de ser essa coisa assim meio riponga, dessa coisa que não tinha tanto apelo, né? Para se voltar aquele valor inicial lá dessa renda, desse exclusivo. As linhas também evoluíram muito, né, Kelly? Acho que passou a ter linha bonita, assim, né? Linhas com brilho, linha com lurex, então isso dava outra cara para a peça. A Grace perguntou se os looks da Isis Valverde foi antes da Isis Foi Valverde. foi antes ainda. Foi antes. A Grace era pequena nessa época, ela era criança. A Grace desfilava já, né? Os crochês, mas ela Não, ele não faz parte desse imaginário dela, assim. É antes da Isis, é. Ah, sim, hoje tem fio de seda, de Sim, viscose, sim. tem fio com paetê, tem fio com pelo, fio com N efeitos, né, de cores. Né? Esse aqui que eu tô fazendo, ele muda de cor, eu não preciso emendar cores. Ai, que lindo, que maravilhoso. Né? O fio já tem as cores. E eu faço eu comecei a dar aula antes da gente se conhecer, então faz uns 17 anos que eu dou aula Sim, de crochê. E de lá para cá, muita coisa mudou, assim, dos fios, agulhas, né? Qualidade de materiais, variedade de materiais. sim. E uma coisa que eu tenho pensado muito é agora todo mundo preso em casa. Por exemplo, tem a Márcia,
que uma amiga minha falou ali, até ela tá fazendo, ela voltou a fazer, ela aprendeu lá muito tempo atrás, mas com a função de estar em casa, ela tá fazendo um blusão para ela. E tu não acha que pode acontecer de novo um movimento parecido com um dos anos 70? Eu acho que assim, eu estava te ouvindo falar desse negócio de dar aula, eu estava aqui pensando que se tu for ver, a gente já teve de uns anos para cá uma coisa dessa valorização desse artesanal em casa. E aí eu vou dar dois exemplos que muito específicos, que é aquela manta de tricô de ponto muito grande, que a gente tem que fazer quase um tricô com o braço, muito larga, né? Que era uma coisa de Pinterest, todo mundo queria ter aquilo no sofá ou em cima da cama. E aqueles vasinhos de crochê, os cachepôs de crochê de malha, né, que também exige uma agulha maior, mas é um crochê que rende, porque logo tu já faz a peça ali, ela já está pronta, né, não demanda tanto tempo. Então tem essa coisa também de tu já ver pronto logo. Então eu estava aqui pensando que são coisas que a gente já passou a ver na casa, esse retorno de o que a gente chama no contemporâneo de um estilo meio boho, né, que é essa evolução desse desejo hippie lá dos anos 70, que entrou com essa coisa meio despojada, que integra a natureza em casa, e tem essa questão mais preocupada com o ambiente como um todo, assim, né? A casa integrada ao externo e, enfim, outras relações também. Então, eu imagino que as pessoas, nesse momento, vão buscar alguma alternativa, porque elas estão em casa, né? Porque tem essa questão de muitas vezes querer se ocupar, mas eu acho que, pelo menos as pessoas que eu tenho conversado, entra uma questão afetiva também, né? De tu conseguir te manter saudável e de tu estar construindo alguma coisa. Então, daqui a pouco, assim, essa semana mesmo eu estava conversando com uma amiga e a gente estava comentando nos guarda-roupas, o quanto a gente acabou reduzindo ou percebendo que se precisa de um guarda-roupa muito enxuto para ser feliz. Né? Quanto é importante a gente ter essas peças com memória, ou que a gente consiga construir uma narrativa. E eu acho que o crochê e os trabalhos manuais como um todo, eles entram nisso. Eu não sei se tu percebeu, se o pessoal que está aí percebeu também, o boom que a gente está tendo nos gráficos, mesmo no digital, de colagem. Colagem também é uma coisa que vem mais ou menos desse período, né? Muita gente trabalhando com essa imagem digital, fazendo colagens digitais. Então, acho que tem essa coisa de dar a sua cara com o que tem. E pode entrar, sim. A Prada já andou fazendo há um tempo atrás alguma coisa com crochê. Isso não tem muito tempo, assim, né? Alguma coisa que volta e meia vem. Para te citar algumas coleções que eu lembre, porque eu fico atenta a isso, assim, algo que me chama a atenção. Mas acho que sim, acho que é uma possibilidade, né? Sim. A Gisele falou que a primeira reação foi na quarentena, foi começar a fazer crochê. Eu fiz um tricô bem difícil, assim, porque eu sou mais crochê, que eu tenho isso, né? Eu consigo criar no crochê, me sinto mais livre, assim, fazendo. Mas aí eu peguei um tricô que precisava cálculo, concentração, assim, foi o primeiro trabalho que eu fiz. Nossa, Acho que para meditar um pouco, sabe? sim. E saiu um chale, não sei se tu viu, que parece uma asa de borboleta. Ai, não, vou ver depois, nossa. Isso, dá uma olhada. Foi muito trabalhoso, mas ele funcionou de meditação, sabe? Essa coisa da parada que a gente teve que fazer. E a Grace está falando, o minimalismo. A Grace, eu te contei já, né? Dos excessos de roupa das Sim, crianças. sim. Sim. Então agora Mas eu ela acho está vendo como é importante o que é minimalismo. importante o minimalismo, não, é verdade, é verdade. Mas assim, pensando nessa tua dinâmica com o tricô, eu acho que é muito isso, né? Porque esses trabalhos manuais, e o crochê tem essa coisa, assim, né? O tricô também, mas na minha cabeça, quando eu aprendi, fazer tricô parece mais acessível, fazer crochê parece mais acessível que fazer tricô. Parece que o tricô é mais fácil, né? Assim, que a gente pega melhor aquela técnica, assim. Mas o que tem de mágico, que eu acho que é interessante, é de tu produzir e tu sair com uma coisa pronta, né? Então, nesses momentos que a gente está em casa, que a gente trabalha muito, mas parece que não, porque está tudo em casa, né? Então,
sei A lá, aham, eu hoje fiz, eu acho que 4 ou 5 reuniões e assisti uma aula. Aí eu tô bah, pensando assim, nossa, parece que eu não fiz nada hoje. Gente, eu fiz um monte de coisa, mas o mundo aconteceu na sala da minha casa. Então, se dá essa aham, pausa, se enxergar que produziu, tem um sentido que sim, vai ser terapêutico. Mas isso, né, de repente é uma peça que eu vou oferecer para alguém, ou que eu vou usar, que não é uma peça. E quando sou eu que fiz para mim, não é a peça que tu vai descartar do armário naquela primeira arrumação, assim, de troca de estação, né? Ela fica ali. Então, acho que tem essa coisa que, eu acho que é muito simbólico nesse momento em que a gente está pensando como é que vão se dar as coisas, né, quando a gente vencer o vírus ou controlar o vírus, construir é muito simbólico, qualquer coisa que a gente possa construir, assim, né? Então eu acho o crochê uma coisa muito bonita, não só no sentido estético, mas nessa coisa de tu, né, de repente tu pegar um fio ali, um novelo, e aquele novelo virar uma toalha de mesa, como aquela que eu te mostrei, e essa toalha de mesa ir ficando ali, né? Então vai passando de geração para geração. Eu acho que tem uma potência nisso, assim. não, e tem uma coisa de uma herança, né? Vai com uma história, né? Sim. Tu, a gente vai guardando e vai passando, isso era da minha avó, isso era da minha bisavó, e, é legal isso também, né? Essa história que vai ser, que nem as fotografias que a gente vai guardando. A, a Gisele fala a sensação de se valorizar por ter algo que foi produzido, né? Que é bem Sim, aquilo sim. que tu fala, que lindo isso, onde é que tu comprou? Que as pessoas perguntam, onde é que tu comprou? Ah, eu que fiz. Aí eu que fiz. Daí dá um. É, eu acho que tem tudo isso, né? E eu tenho, por exemplo, assim, eu tenho comigo uma peça que raramente eu uso, mas eu tenho um chale que a minha avó fez para Aham, minha mãe com um fio de tricô, com um com um fio fininho de tricô, que é uma peça que deve aham. ser, sei lá, do final dos anos 70, assim, é um chale branco belíssimo. Até hoje é uma peça assim, ó, se eu usar ele uma vez por ano é muito. Porque eu tenho um Sim. cuidado de ser branco, né? Mas tá ali envelopadinho num celofane azul, porque eu não quero que se perca, né? Então tem É um muito disso, tesouro, né? assim. Então, sei lá, guardadas as proporções, às vezes a gente tem um cuidado com essas peças tanto quanto a gente tem com uma joia, né? Que tem esse simbolismo da joia de família que tu ganha de alguém e tudo mais. É uma coisa assim também que se herda, né? Se guardar a toalha que a avó bordou, né? Enfim, o guardanapinho que a mãe fez, ou o vestido que a mãe usou e de repente tu vai usar de novo. Então acho que tem essa questão também que ela é muito afetiva porque é um trabalho estritamente manual, né? É. E, e disso o vestido da Grace de casamento que eu fiz, eu disse para ela, eu vou comprar um fio nobre para fazer, né? E ela, não, mãe, não tem as linhas aí que eram da avó, e eu tinha recebido de herança da minha avó paterna fios, né, que ela não teve tempo de tecer. Sim, E ela disse: Não, mãe, eu quero aqueles, porque daí já vem aquilo que eram os fios que eram da avó, que né? No caso lindo. dela, Nossa, que lindo. da bisa dela, né? Sim. Então, tem isso também, né? Essas histórias que vão se juntando. Nossa, que lindo. Eu fiquei muito feliz que ela me mandou o vestido, né? E aí contou a história ainda, que o vestido ficou pronto em cima da hora e serviu perfeitamente, né? Que maravilhoso. Sim, foi. Sim, ela me conta que vai casar 60 dias antes, né? Então Já foi um susto. Eu tive 60 dias para absorver a informação, tecendo o vestido. Nossa, mas isso é maravilhoso. A terapia foi fazer foi crochetar o vestido da filha. Então tá, para tu ficar bem, acho que foi isso, né? O remédio já tá aqui, faz o vestido. Que maravilhoso, que maravilhoso.
E imagino que Mas seja esse cuidado, né, da peça. Imagina, que olha que lindo, né? O fio que era da avó, que a mãe que tem essa história toda com crochê teceu. É uma peça que vai ficar de herança, porque certamente ela não vai se desfazer e nem que ela pendure na sala para as filhas poderem apreciar, assim, né? Acho que ganha outro sim. status. A gente cogitou, né? Disse, e agora o que a gente faz? Guarda, tinge, porque se, né? Será que dá para tingir? Daqui a pouco, será que se a gente tingir não vai estragar essa peça? Daí Claro. disse, não, vamos guardar. Daqui a pouco a gente tem uma ideia. Então ele tá bem guardadinho, Não né? é, certamente, né? Que tem muitas camadas nessa peça, assim, de coisas que passaram ali, que máximo. E, e é isso aí. E sempre tem, né? E isso da, dos crochês que iam para o enxoval. Tem essa peça que eu estou usando, que eu não sei Sim. se dá para ver. Ele é um quadrado que nas costas, né? Ele, Aham. ele, co- ele cobre as costas e tem manga. Tá. É que alguns, no passado, acho que apareceu alguns chamando de kimono ou Sim. de cavalo. E essa peça, umas senhoras, alunas minhas, elas contaram que era uma peça que ia no enxoval. Uma delas chamava de Maianita, não sei se era da região, enfim, mas ela, o manguito, Sim, manguito a gente é um nome assim, que a gente ouve. e houve mais, eu acho, né? E, e elas contavam que é uma peça que é para tu ver, recebia no enxoval essa peça que era para quando tu fosse amamentar, porque ele Claro, se cobre as tiver que levantar, e se tiver que levantar também, né? À noite é um abrigo, um agasalho, sim. isso, tá fácil ali. E, e, e lá quando eu comecei, ele tava na moda, assim, chamavam de mula sem cabeça. E do ano passado para cá é uma peça que voltou, né? Essa, esse modelo assim esse aqui que eu tô fazendo é um desses que para esse momento quarentena em casa ele também é ótimo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Mas isso é uma coisa que eu acho, assim, entre essas questões do vestir, isso é uma coisa que já percebemos que não vai ter como fugir, que é essa roupa de ficar em casa, né? Que a gente não quer ficar o dia inteiro de pijama, mas a gente também quer uma coisa que seja confortável, que seja bonita. Então, acho que isso vai ser um ganho, assim, muito grande para o nosso guarda-roupa, da gente ter aquela roupa intermediária, assim, né? De uma roupa confortável, porque essa rotina vai se alterar. Então, certamente, essa vida online vai seguir. A gente percebeu que dá para trabalhar de casa, né? Em alguns momentos. Mas é isso, a gente vai ter uma nova necessidade, mas muito contida, viu, Grace? Nada de sair fazendo coleção para as gurias de roupa de ficar em casa. Olha o minimalismo. Mas são coisas que a gente vê assim, né? Que a gente vai transformando, mas também atualizando, que é o caso dessa peça que tu citou. Isso é bem interessante. E ela foi modificando, porque com certeza ela era feita com uma lã mais fina, né? Que Sim, o crochê, ele quando a Grace era pequena e eu comecei a fazer peças para ela, não tinha uma agulha grossa para trabalhar com sim, fio grosso. Porque o fio sim, mais grosso era do tricô. sim, E aí, aos poucos, é que foi. Eu fui uma que ia discutindo, como assim? Mas é fio, por que não fazer? claro. Então a peça foi se alterando de tipo de fio e de utilidade também, porque hoje ninguém faz enxoval com um casaquinho para amamentar, né?
Não, nem os paninhos de prato né, pintadinho, assim, o negócio já foi se modificando bastante, assim, nessa questão, e nem mais é uma obrigação feminina, né? Hoje é uma coisa que é muito Não. mais lúdica e prazerosa e que bacana, né? Não é uma coisa assim, ai, agora tu tá na idade de aprender a bordar e fazer crochê. Teve uma pergunta interessante que passou ali, que é como é que vai se alterar essa questão dos trabalhos artesanais em função da China. E eu acho que isso Aham, tem a ver com a tendência dos materiais, né? Porque a gente tem muito material importado. sim. Eu liguei hoje para uma loja pedindo um fio, não tinha a cor que eu queria, Sim, e a previsão é que se vier, em sim, julho, é, porque vem da China. sim. Mas eu acho que isso começa a escancarar uma questão que a nossa indústria têxtil, né? Ela ficou muito dependente dessa coisa, não só têxtil, mas a calçadista, enfim, várias indústrias. Mas falando do nosso caso específico, se ficou muito dependente daquilo que vinha de fora com o importado, né? Nisso a gente acabou deixando coisas de lado. Muitas indústrias nacionais simplesmente acabaram em função disso. Então, eu acho que, não sei se eu acredito num renascimento, porque a gente precisaria ter outras questões para essa indústria florescer, né? Essa indústria de fios, de matéria-prima e de tudo mais. Mas eu acho que Sim. fica um sinal muito claro, né? Que quando a gente fala nessa questão de local e de proximidade, isso também vai estar diretamente ligado com essa coisa da nossa matéria-prima, né? Então, assim, daqui a pouco a gente vai explorar algumas coisas mais regionais, né? Daqui a pouco a gente vai começar a ser mais criativo com o uso da lã que a gente vai ter aqui no sul. Eu estou pensando numa empresa do Paraná que faz umas coisas belíssimas, que chama o Casulo Feliz, que eles trabalham com seda reciclada, né? Então o Casulo Aham. Feliz faz fios de seda para tanto eles tecem quanto eles têm os fios para fazer crochê. Imagino que deve fazer tricô, mas o fio, né, que a gente pode trabalhar em trabalho manual. Então, daqui a pouco a gente vai começar a explorar essas coisas nesse momento, assim, né? Não sei como é que é o custo disso, sendo muito honesta, como seria, daqui a pouco tu substituir o teu fio de viscose da China por um fio de seda no Brasil, não sei se seria viável. Então, ele é mais caro, mas aí a- entra na questão da qualidade e a Claro, durabilidade também, né? claro. Que Daqui a são coisas pouco. que a gente vai começar a pensar depois da pandemia, né? O menos descartável. Acho que é tudo isso que a gente vem falando, de ter história, do guardado, do cuidado. Se eu estou fazendo uma peça que eu estou ali, né, naquele meu momento, tô ali tricotando isso, estou ali fazendo esse crochê, fazendo. Eu vou querer uma coisa que dure também, né? Então acho que são várias coisas que a gente vai pensar. As pessoas, quando as alunas sempre me perguntam, que lã eu posso usar e que não faça bolinha, né? Nossa, Então, hoje é difícil. Tu compras, né? Dependendo da peça, tu usa uma, duas vezes, ela tá com bolinha. filha. Mas, por exemplo, se tu comprar um fio natural, caso ele faça as bolinhas, né? Porque é do atrito, tu desfaz e tece ele de novo. Claro. A lã natural, ela te dá essa possibilidade. E isso eu aprendi lá na Casa Hermosa, porque têm os fios deles, né? Eles compram a lã, lavam, tingem e Sim, fazem tudo. E então, assim, é um fio que não acaba. Em compensação, um fio acrílico que a gente chama de lã, claro. né? Ele já não tem mais tanta. Se tu desfizer uma peça, tu não tem uma peça bonita de novo para reaproveitar esse fio. Claro, E o né? fio Isso eu não natural, sabia. ela não, porque daí mancha, daí o sol desbota, é todo. Não fica bonito de novo, né? Sim, E o fio natural, tu pode, tu desfaz ele,
e tecer ele de novo, tu tem uma peça nova. Claro. Então, ele não é descartável. Então são várias coisas que a gente pensa nisso, né? Nessa nossa nova configuração, assim, de se pensar como que a gente constrói e consome as coisas, acho que é interessante se pensar. Porque é uma questão de investimento, né? Tu gasta mais, né? Claro, Mas tu tem peça por mais tempo. a durabilidade. Ou ela vai virar herança, né? Uma peça de fio natural, de lã pura, ela é herança. Claro, que é o destino mais nobre que a gente gosta que tenha, assim, né? Enfim, que vai Ah, perdurando e transmitindo, enfim. é. É isso, vamos ver se tem mais. A minha mãe dizendo, tá na hora de mudar. Que é a questão do desperdício, né? Assim, com certeza, com certeza. A gente tem que repensar. E a Grace que tá ficando, a Grace tá vendo como é importante ser minimalista, ela tá, compra menos fio, faz uma peça essencial e durável. Isso aí, Grace. Agora tu tem um só. Não, mas são coisas que a gente começou a pensar, né? Assim, nesses momentos, acho que a gente foi colocado à prova em várias coisas. E aí, se a gente pensar nisso, de ter menos peças, né, uma quantidade menor, eu posso investir num fio melhor Sim, sim, e investir, inclusive, num trabalho, vamos dizer assim, uma receita, que a pessoa vai fazer mais trabalhosa. claro, Porque agora está todo mundo com mais tempo. claro, claro. Né? Então, tu pode te dedicar mais. Uma coisa que eu vi de uns tempos para cá, cada vez mais, as pessoas queriam, não, eu quero um fio grosso, porque eu quero rápido ter uma peça pronta. Sim, porque rende mais. Porque rende mais. E aí eu posso ter outro, e aí eu consigo fazer vários blusões no inverno. Claro. Então, se a gente for pensar em investir num fio melhor, daí tu pode investir num detalhe, num ponto mais trabalhado, que uma peça que vai levar mais tempo, mas que ela vai durar mais tempo. E tu falou isso agora, Grace, eu fiquei cheia de ideias. Tu lembra dos pontos de crochê, eu tinha de tricô, que tinha um ponto que chamava ponto pavão. Aí tem um ponto que é um ponto borboleta, que é um com fio solto. Eu tinha um blusão de ponto borboleta. Eram trabalhos, isso era dos anos 80, era muito moda nos anos 80. Eu tenho, pena que eu tô com a câmera desligada, eu tenho um blusão de tricô da minha mãe, que é uma linha fina, que é um ponto, Aham, um ponto mais apertado, mais menorzinho, assim, né? Um ponto miudinho. sim. E tem uma cena desenhada, o blusão é uma pintura, sabe? Porque tem uma cena de Ah, caça sim. no blusão. Que isso era uma coisa muito dos anos 80, né? Então, assim, eu já tenho visto alguma coisa assim em mercado vintage, de retomar esse estilo, que é nesses jacars. Já, Esses jacars, esses bem decorados manuais, eles viviam lado a lado com os jacaras mais elaborados. Então, daqui a pouco também, né, vai se voltar o interesse. Mas eu já fiquei viajando aqui para a gente fazer um estudo de tipos de pontos, sabe? Fazer uma arqueologia de pontos que se ó, perderam, que tinha muita coisa incrível, né? uma coisa que eu acompanhei assim, quando a minha mãe fazia o tricô, eram pouca variedade de espessura de fio, Sim, portanto, eram poucas alternativas de agulha, porque tinha pouca variedade. Uma coisa que interfere no ponto, no fazer, é a tensão. E a sim, tensão está conectada com a emoção. sim, Eu lembro da minha mãe trocando assim: quantos pontos, fulana, tu colocou no blusão do teu filho quando ele tinha 8 anos? E a pessoa tinha lá, para 8 anos, X pontos. sim, Hoje a gente não consegue fazer isso. Por quê? Tem a variedade de fio, a variedade de agulha,
e a variedade das emoções. As pessoas têm quase que uma impressão, quase como a caligrafia. Que máximo. Era, não sei se aquele momento em que as mães estavam em casa, que elas não tinham a correria, né, que a gente tem Sim, hoje, eu não sei se isso não tinha assim, um padrão de estar todo mundo mais tranquilo, talvez, ou não, mas tinha um padrão, dava certo aquela receita. Quando passava para o outro, dava certo. claro. Hoje não dá certo, a gente tem que trabalhar faz uma amostra para fazer o cálculo dos pontos, sabe? Que loucura, E né? Tu vê. A vida é, contemporânea afetou até a quantidade de ponto que a gente coloca no blusão. exato. E aí o que que é a quantidade de pontos aí, e daí se tu tá mais tensa, aperta mais, tu gasta mais fio. Claro. Uma coisa que mudou também, os fios eram lisos, as cores lisas. Sim, Então, para fazer esse trabalho que eu estou fazendo colorido, com tons, a pessoa tinha que pegar vários novelos, escolher os tons e fazer as emendas sim, perfeitas. Dava mais trabalho. sim, os nozinhos. Hoje isso está pronto, É. né? Nossa. Inclusive o novelo é grande, que é para tu não precisar emendar em seguida. E, isso mudou também. E aí o que acontece com o fio tendo efeito de cor, de textura, aí eu não preciso fazer um ponto trabalhado. Claro, Se tornou claro. um pouco meio preguiçoso, assim, Sim, sim. Sim, ficou na cor e não ficou na coisa de elaborar o trabalho em si. de calcular, porque para fazer essas borboletas que tu fala, tu precisa ter um cálculo, um número certo de pontos Sim, para dar uma sim, matemática. sim, sim. É muito trabalhoso. Tem que prestar, tem que estar muito atento naquilo. Não dá para ter Tem que Facebook, estar né? atento. Exato, tu não pode estar com a Não televisão pode ser ligada, celular. Facebook. E se tu pensar, quando esse trabalho foi feito, não tinha o celular. Não, não tinha. TV era só em determinados horários. A gente ficou mais exposto a muita coisa. É. E a Grace fez uma mandala com um fio fino. E a Grace, minha mandala tem tanto no. A Grace deixou os fiozinhos. Aparecendo. O que aconteceu? Ela fez uma mandala super gigante de crochê, com pontos variados e cores variadas. E cada carreira ela ia cortando o fio. E eu fui dizendo, Grace, vai arrematando o fio. E ela, não, depois eu arremato. E a mandala tá lá na casa dela, ela tá na quarentena, não posso fazer nada agora. Ela tem uma mandala cheia de fio para arrematar. Quando ela estiver estressada, ela vai lá e dá um jeito no fio da mandala. Vou dar uma arrematada. Gente, gente. Mas isso mudou sim. E eu tenho a felicidade de ter algumas revistas que eram da minha avó Ai, que e máximo. de crochê, e era diferente também porque vinha escrito, a receita vinha com texto escrito. Hoje a gente tem um gráfico, Isso. né, que tu olha o gráfico e tu consegue visualizar. Né? Depois de um tempo quando tu aprende a ler aquele gráfico, tu consegue visualizar a peça. Mas as revistas que eram da avó era tudo escrito, então tu tinha que, inclusive, interpretar o texto. Claro. Tinha um outro exercício ali, né? E eu acho que de uns 2 anos para cá, várias pessoas me procuraram, olha, né, alguém que perdeu a avó ou a tia, enfim, as pessoas
não são eternas, né? Sim. E daí me perguntam assim, olha, na nossa família ninguém ficou, ninguém faz, ninguém vai aproveitar. Tu não quer umas revistas Nossa, que máximo. antigas? E eu, sim. Que máximo. Que máximo. Então eu tô com uma coleção assim de revistas, de histórias de várias pessoas. Algumas eu não conheço, né? Não conheci. E mas assim são e a maior parte dos pontos, esses pontos mais trabalhados, esses pontos mais elaborados que tu precisa calcular, que tu precisa pensar, inclusive quantas carreiras tu vai fazer para a peça que tu quer com ponto. Sim. Achei o máximo isso, Grace. Vamos pensar em alguma coisa com esse material. Daqui a pouco a gente inventa alguma coisa com isso, sim. Adoro estudar esse Aham. tipo de coisa. A Juliana está dizendo como a Grace não arrematou. Não, ela não arrematou a mandala. E a minha mãe acha, a Grace tinha pedido para mim, para eu arrematar, só que eu não arrematei e botei numa sacola das últimas coisas que ela levou. Então a mandala tá com ela para Dá eu lá, arrematar. dá lá. Acho que tem muita história assim desse trabalho, né? Que ele foi mudando, mas ele continua. Sim, ele vai se ressignificando, né? Ele vai se reorganizando, assim. Eu acho que é um fazer muito. É aquilo que eu disse, é um fazer muito lindo, né? Porque tem essa coisa, assim, vai se transformando, o fio vai melhorando, a agulha vai se transformando, a gente vai colocando na casa, no corpo. Eu acho que é muito rico mesmo. Então, eu acho que é isso, e a gente com certeza tem muito mais história. Ai, coisa boa. A gente poderia ficar, né? Não, agora a gente pensa num projeto aí com essas revistas, junto às minhas de molde, as suas de crochê, a gente vai fazer uma coisa bacana. Bom, e quero te agradecer Ai, adorei, obrigada o convite. e agradecer a tua persistência em continuar no ar, mesmo que tu não tá Na tela aparecendo, mas preta, a gente te ouviu. a gente faz podcast. Se a gente não tem imagem, a gente faz podcast, sem problemas. E obrigada por não ter gravado a bagunça do meu Não, não quarto. gravei, não te preocupa, ficou só entre a gente. E E é isso, toda semana eu tenho feito uma live, já que uma nova vida que a gente tem, né? Para falar dessas questões assim que estão conectadas nesse fazer manual do crochê. E, e é isso, eu adoro, eu gosto de história, mas eu acabo sempre contando um pouquinho diferente depois, né? Porque sabe aquela, quem conta um conto aumenta Do um ponto. ponto. Isso. E E foi muito bom te ter aqui. E sim, vamos fazer esse projeto. Vamos. Adoro. Vamos Adorei, produzir. brigadão. Brigadão, Grace. Brigadão, E Kelly. o pessoal E te Grace acha fica de na olho. Modateca, né? Você me acha na Modateca, então tem vídeo meu lá, das pessoas podem me conhecer que não me conhecem. E, enfim, ali eu tenho um conteúdo sobre moda, sobre história da moda, né? Algumas coisas que a gente vai elaborando. Tô muito feliz com esse movimento, desse interesse por revista antiga, por essas coisas que têm uma memória também, né? Essa paixão pela roupa. Então, é um projeto que está indo aos pouquinhos, mas eu acho que ele vai trazer muita gente legal ainda e levar muitas coisas boas. Então tá, é Obrigada, isso. Fê. Obrigadão. Então tá. Até amanhã Até no, até no amanhã. encontrinho. Até. Um beijo. Beijo. E a Gislaine sabe que não sou das artes, das linhas, mas foi muito bom ouvir as histórias. Ai, que bom que vocês gostaram, imagino que todos tenham gostado. E obrigado pela participação de todos.
E terça-feira tem mais. Eu estou aguardando a resposta de um convite que eu fiz. Ainda não está certo o nosso convidado. Mas assim que eu tiver a resposta, vocês vão saber. E essa live fica salva. Para quem não puder assistir, nós vamos colocar no YouTube. A Grace, que é a moça do marketing, tá passando a cola para mim aí. E é isso. Muito obrigada por todos e até mais.